Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Agro com Arte. Eu vou falar um pouco para vocês, dando sequência ao vídeo anterior, que eu fiz um vídeo introdutório com relação ao plantio da soja lá na propriedade do meu pai. Eu vou falar um pouco agora com relação ao plantio propriamente dito. Então, nós temos aí, eu geralmente costumo olhar duas ou mais recomendações de plantio. Então, eu tenho a recomendação da quinta aproximação, que é da Comissão de Fertilidade do Estado de Minas Gerais, e da Embrapa Soja. Então, para a quinta aproximação, que é da Comissão de Fertilidade, nós temos aí que, no caso lá da minha análise de solo, a disponibilidade do fósforo é baixa, então a minha adubação, a minha recomendação de adubação é de 120 quilos de P2O5 por hectare, e o meu potássio lá, o nível dele no solo, ele é médio, então a minha recomendação é de 80 quilos por hectare de K2O. Na minha adubação de plantio, eu utilizei 120 quilos da adubação de manutenção com relação à disponibilidade de fósforo, mais 30 quilos com o objetivo de realizar uma fosfatagem corretiva gradual, ao longo aí de mais ou menos 3 anos, que vai me dar aí mais ou menos 6 ciclos, que eu planto lá nós plantamos a safra e a safrinha, então vai me dar aí uns 6 ciclos, que eu acho que com certeza a gente vai conseguir elevar esse nível aí para pelo menos para médio. Meu objetivo é chegar em 12 miligramas por decímetro cúbico, para que o fósforo chegue aí no nível médio ou adequado, de acordo com a textura do solo lá dessas áreas que a gente utiliza para plantar milho, soja lá na área da propriedade do meu pai. Agora, com relação aqui à Embrapa Soja, a recomendação de adubação para a Embrapa Soja é, lá o meu solo, ele tem 42% de argila, então ele está aqui no textura argilosa. A recomendação, se eu for fazer para corretiva total, utilizando o método de fosfatagem corretiva total na área, eu vou usar 180 quilos, que é a adubação de manutenção, mais uma dose para fazer a fosfatagem corretiva de forma total. E com relação, se eu for fazer uma corretiva gradual, eu vou adotar 90 quilos. Então, a minha adubação ali está intermediária, entre uma corretiva gradual e uma corretiva total. Por quê? Porque eu estou querendo adiantar um pouco mais o período que eu vou conseguir elevação, que eu vou conseguir atingir o nível adequado de fósforo lá na propriedade. Então, por isso que eu estou utilizando uma adubação intermediária entre essas duas aqui, entre essas duas recomendações da Embrapa Soja. Tá? E Embrapa Soja também ela recomenda a utilização de 20 quilos de K2O para cada 1.000 quilos de grãos que nós pretendemos produzir. Como lá a nossa expectativa de produção era de 4.000 quilos por hectare, logo a minha demanda de potássio vai ser de 80 quilos de K2O por hectare, para atingir essa produtividade aqui que eu estou com interesse aqui. Então, vocês podem ver que fica, com relação ao potássio, é exatamente o que a quinta aproximação recomenda, os 80 quilos. E lá no plantio, o que nós utilizamos de fertilizante? Então, como eu falei no vídeo anterior para vocês, lá ainda a agricultura, ela está um pouco, eu ia falar um pouco, mas não é um pouco, ela está muito atrasada. Então, muitas das vezes, nós queremos um tipo de fertilizante e não encontramos. Lá nós temos que comprar o que o pessoal quer vender e não o que nós temos o objetivo de comprar. Infelizmente, ainda tem esse problema lá. Então, aqui, ó, para cada 100 quilos de 8,28,16, que foi um fertilizante que eu encontrei lá, que estava com preço bom, inclusive agora, se eu for plantar soja, eu vou utilizar no plantio super simples e depois eu vou fazer uma adubação de cobertura, porque lá eu não acho um 2,28,16, um 4,30,16, eu não acho. Então, aqui, pela minha experiência com soja, esse nitrogênio aqui no plantio, ele foi muito alto e, consequentemente, a minha nodulação foi baixa, porque a soja, ela nodula, ela a grosso modo, ela manda uma informação para que os nódulos, para dar um start à nodulação. Então, quando que ela manda essa informação? Quando a disponibilidade de nitrogênio para a planta está baixa. Quando a minha disponibilidade está boa ou alta, ela quase não manda essa informação. Então, ela reduz muito a nodulação. E foi o que aconteceu aqui
devido principalmente, eu acredito que devido principalmente a esse alto teor de nitrogênio aqui no plantio. Então, aqui tem 28 quilos de P2O5, eu quero utilizar lá, vou utilizar na minha área 150 quilos, que é o 120 da recomendação, mais 30 da fosfatagem corretiva. Então, aqui eu vou precisar, eu apliquei 550 quilos de 8,28,16 por hectare. E com relação ao potássio, então 550 quilos de 8,28,16, 550 vezes 0,16, dá 88 quilos de K2O por hectare. Então aqui essa adubação ficou ótima, tanto para fósforo quanto para potássio. O meu problema aqui foi só o excesso de nitrogênio, que eu acredito, como eu falei, que reduziu a anodulação. A cultivar que eu utilizei lá na área. Então, aqui, com relação à utilização da cultivar, nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque as áreas de plantio de soja, elas são divididas em regiões e micro-regiões dentro dessa região. A minha micro-região ali, ela é 303. Apesar de que ela não está, perdão, a 302, a 303 já está um pouquinho fora. Então, ela fica ali na latitude muito próxima das regiões 303. Não tem recomendação, nenhuma recomendação ou indicação de soja para a minha região. Só que o que eu fiz? Eu peguei a latitude da minha região e procurei regiões que tinham indicação geográfica para plantio de soja ou a cultivar, para quais regiões essa cultivar aqui era indicada. E vi que para 302, a minha área ela fica muito próxima da indicação do 302. Por isso que eu utilizei a 302. Então, nós temos que olhar essa questão de soja com relação à precocidade ou o período, o ciclo da cultura, para ver para qual região ela se encaixa. E também nós temos que ver a indicação de época de plantio e a população que nós vamos adotar. Por quê? Porque a soja tem um problema de fotoperíodo. Então, se nós plantarmos muito antes ou fora desse período aqui, ela vai desenvolver menos, ela vai produzir menos. Então, nós temos que seguir essa recomendação. E o nosso plantio, ela foi feita na primeira quinzena de novembro. Então, aqui está dentro do que é o recomendado e não dentro do aceitável. Esse ano eu vou fazer um pouco mais cedo, eu não fiz antes porque eu estava com um problema lá de encontrar uma plantadeira e uma série de outras questões. Então, esse ano nós vamos ver se a gente consegue fazer na primeira quinzena de outubro, para adiantar um pouco mais o plantio do milho safrinha. Então, a cultivar foi a 7201, e o que nós fizemos no tratamento de semente? Nós utilizamos o Stimulate, o Masterfix Soja, 200 ml, e o cobalto molibdênio, porque para fixação, o cobalto molibdênio, o molibdênio é importante para a planta, mas o cobalto não é um nutriente essencial, mas ele é de extrema importância para as bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, por isso que eu utilizei o tratamento de semente com cobalto molibdênio. E aí, depois do plantio, nós fizemos a dessecação. Aqui a área lá que nós fizemos o plantio, a princípio eu achei que não ia ficar uma cultura muito boa, porque a germinação demorou um pouco, mas foi porque nós plantamos e ficou um período sem chover, mas mesmo assim, depois de algum tempo, ela melhorou muito. Então, aqui em V4 nós fizemos a adubação, a aplicação de 2 produtos foliar, e aqui ela em V8 e V9. Então, depois que nós fizemos a adubação foliar, ela ficou muito boa. Não tivemos problemas de doença, não tivemos problema de praga. Por quê? Porque ninguém na região planta soja. Então, eu sou o único a plantar soja lá num raio de 100 quilômetros. Eu nem vou exagerar muito para 300 quilômetros aí, mas no raio aí de 100 quilômetros, eu acredito que eu seja o único a plantar soja lá. Então, nós não tivemos problema com praga, não tivemos problema com doença, do início ao fim da cultura, muito limpa a área. Também nós temos aí, eu acredito muito na teoria da eutrofobiose, que quando nós trabalhamos com uma adubação muito boa, nós temos um ciclo muito bom da cultura. Então, aqui é a soja lá em R6, próximo antes da colheita, foi a última vez que eu tive lá na propriedade, então nós temos aí uma foto, vocês podem ver que carregou muito do início ao topo da planta. A planta produziu muito, planta grande, muitas vagens e muitas vagens com 3 grãos. Então, aqui é a área
uma foto mais ampliada aí da área em R6 e aqui uma foto de uma das plantas. Então, aqui dá para vocês verem o tamanho da planta e a quantidade de vagem que tinha nessa planta. E sempre aí com duas, três, com três, a grande maioria das vagens aqui, principalmente do terço, do 2/3 da planta para baixo, sempre com 3 grãos. Só um terço superior aqui que nós tivemos um pouco menos de 3 grãos nas vagens, mas muitas vagens com 3 grãos. Tá bem? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês com relação à produção de soja. Nosso objetivo era reduzir o custo de produção do leite, com o objetivo de utilizar essa soja na produção de ração, como eu falei para vocês no vídeo introdutório anterior. Muito obrigado a todos por prestigiarem o canal. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, sempre com informações importantes, principalmente para pequenas propriedades, pequenos produtores. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de vídeo, pode enviar aí no e-mail do agrocoarte@gmail.com ou então comentar, deixar os comentários aí no canal. Muito obrigado a